E aí? Olha eu aqui comprometida com o segundo vídeo. Vocês me valorizem. Já mudei o lugar de filmar, coloquei uma florzinha aqui. Vou tentar olhar pra câmera direto sem olhar pra tela do celular. Mas vamos lá. Gente, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre uma pergunta, na verdade, é uma resposta que eu dei pra uma pessoa que eu achei muito boa. Ela tem me perguntado. Ela falou assim: Camila, ultimamente você vem falando mais mesmo sobre Deus, colocando nas redes sociais. Por que que você tá fazendo isso? É porque tudo que aconteceu em 2020 com você e com o Everton, isso despertou em você essa vontade de postar? E eu falei assim: olha, se você tá pensando isso, certamente outras pessoas também estão, né? Mas eu vou ser bem clara que não foi pelo que aconteceu com o Everton. Quem não sabe o que aconteceu com o Everton, tem um IGTV aqui bem mal feito, mas contando tudo que nós passamos na pandemia, tá? Ele perdeu a visão do olho esquerdo e passou por uma cirurgia de retirada da tireoide, que ele pegou um câncer aí. Enfim, normalmente é o que acontece. As pessoas se aproximam de Deus porque aconteceu algo na vida, seja na saúde, alguém tá doente, na família, situação financeira abalada, desemprego, enfim. Mas não, no meu caso, a minha aproximação com Deus iniciou exatamente no dia que foi anunciado na igreja que as portas iriam se fechar por conta da determinação do governador, né? A pandemia iniciou e, na verdade, ninguém sabia como agir, ninguém sabia o que ia acontecer, como que pegava, e a igreja simplesmente fechou as portas por segurança, né? E por prudência mesmo. A igreja que eu frequento, ela é super tradicional, então, até então, não se falava em culto online. A nossa forma de buscar a Deus era ir até a igreja. E foi assim que eu aprendi desde criança. Então, a partir do momento que eu fiquei sabendo que eu não poderia mais ir para a igreja, isso me abalou as estruturas. E aí eu fui entender e fui buscar o porquê que eu buscava a Deus só na igreja. Que, na verdade, essa frase mudou, tá? Eu aprendi que ninguém vai à igreja para buscar a Deus, porque ele já tá aqui. Então, eu chego lá, eu chego com ele, eu não tô indo lá buscar ele. Eu tô indo adorá-lo. Eu estou indo louvar o seu nome. E ele, por ser bom, ele faz com que nós possamos sair da igreja com algo a mais dentro do nosso coração, que é a palavra. E voltando um pouquinho, eu participei de todos os cultos online e não tenho nada contra. Foi uma novidade, né? Quem é da congregação sabe que foi uma super novidade. E eu comecei a sentir falta mesmo de estar dentro da igreja e comecei a buscar de diversas formas um jeito de buscar o Senhor, de sentir o Senhor da forma que eu sentia dentro da igreja. Então, eu comecei a participar de lives que tinham hinos que eram das pessoas da congregação mesmo, e foi despertando em mim uma saudade de como eu buscava a Deus, louvava, adorava na minha mocidade. Né? Então, teve muita live aqui de hinos avulsos que eu amo e participei de todas. Além de participar, nós estávamos passando por uma provação e é impossível não buscar a Deus mesmo de uma forma mais intensa, porque eu precisava muito da ajuda dele, porque por tudo que nós passamos, se não fosse ele para estruturar na nossa base, sem ir para a igreja, sem buscar a palavra, sentindo o Senhor distante de nós, de fato, eu tive que buscar de todas as formas possíveis. E nessa pandemia, até os preconceitos contra outras denominações, de ouvir pregações de pastores de outras igrejas, e o Senhor se mostrou para mim dessa forma. Foi assim que ele chegou até mim. Então, assim, hoje, a minha espiritualidade... Olha só, eu vou para a igreja desde criança. Só que eu me considero uma pessoa espiritualmente
firmada de 2020 pra cá. Então, eu aprendi demais. Na dificuldade de estar na igreja, eu aprendi a estar com o Senhor dentro da minha casa, através da internet, através de uma ligação, através de uma oração. E foi aí que eu descobri o quão maravilhoso é estar em comunhão 24 horas com o Senhor. Através de um louvor. O louvor, pra mim, é o que mais chama a comunhão com Deus. Então, assim, uma letra, um hino, seja da congregação, seja de outras denominações, cantores gospel. Então, assim, foi dessa forma que o Senhor despertou em mim essa necessidade. Ele, em outras palavras, ele veio até mim e falou, calma aí. Então, quer dizer, se não abrir a igreja nunca mais, você nunca vai sentir mais a minha presença? Vou te ensinar como que é. Então, assim, através da prova, que foi o que eu falei no IGTV, que eu conto a história do Everton, através da prova, além da falta da igreja, nós estávamos passando por uma internações em UTI, no meio de uma pandemia. Nós pegamos Covid sem poder, porque a imunidade dele estava lá embaixo. Conheci a forma e eu me acheguei a Deus dessa forma, nessa dificuldade. Então, para quem só sofreu, para muitas pessoas, que eu fico muito triste de falar isso, a igreja fechou e quando ela abriu, as pessoas não voltaram. E é muito triste você ver que a mesma dificuldade que eu passei, algumas pessoas passaram, só que elas não encontraram um caminho, né, de se aproximar mais de Deus. Mas eu creio que o Senhor é misericordioso e Ele vai encontrar com essas pessoas e vai fazer elas também sentir a mesma coisa que eu sinto. Então, assim, não foi pela doença, e eu encho minha boca e o meu coração pra falar que na hora da dificuldade, quando as pessoas estavam desesperadas por nós, tá? Porque quando as pessoas falavam assim, como vocês estão passando por tudo isso? E eu falava, o Senhor está nos sustentando. Então, assim, eu não fico esperando uma doença chegar. Não foi isso. A pandemia veio e o Senhor, de uma forma especial, se fez presente na minha vida. E nessa necessidade de estar junto com Ele, eu aprendi como buscá-lo sozinha. Eu não preciso de estar dentro da igreja para sentir o Senhor. Mas eu sei que eu tenho que estar lá para estar em comunhão com os meus irmãos. Então, assim, e uma das coisas que despertou em mim é que antes da pandemia, no culto era assim, hoje eu não vou. Tô muito cansada, trabalhei demais. No próximo culto eu vou. E aí no próximo culto aparecia um outro imprevisto, ou eu percebi que eu ia pra igreja de costume, um dia de culto, e no dia que eu não quisesse também eu não ia. E quando eu vi que o dia que eu tava com vontade eu não podia ir, o Senhor falou, tá vendo? Então, assim, não deixa de me buscar. Hoje é dia de eu limpar a minha casa. Não, você limpa amanhã, hoje você vai pro culto. Entendeu? É igual quando Maria e Marta, o Senhor se apresentou, uma ficou limpando a casa e a outra recebendo do Senhor. Então, assim, não deixa que as distrações te distanciem de Deus. Vá na igreja, sim, porque você precisa estar lá. Mas não se esqueça que você não vai lá buscar o Senhor, você já chega com Ele. Você só precisa se reunir com seus irmãos para adorar a Ele. E foi isso que eu aprendi. Então, assim, foi uma pergunta muito boa que me fizeram, foi um familiar. E eu falei, vai ser o primeiro vídeo que eu vou gravar. Para falar para as pessoas que não espere a doença, o câncer, o que for para chegar. Não precisa. Entendeu? Porque assim, Ele vai cuidar. Ele vai cuidar. Não se desespere por conta disso. Mas busque ao Senhor, independente do lugar, independente do templo. Você precisa aprender a buscar a Deus.
esse foi o recado desse vídeo. Graças a Deus nós passamos por toda essa provação. E o Senhor se fez presente. E hoje eu sinto que eu tenho que fazer isso por vocês. Eu sinto que aquilo que eu passei, vocês não precisam passar. Não precisam passar. Obviamente que cada um tem o seu propósito, o seu caminho trilhado por Deus. E eu não tô dizendo que vocês não vão passar por problema nenhum. Não, pelo contrário. Porque no problema, você vai passar tranquilo, sabendo que tem alguém cuidando de você. É isso. Vocês gostaram do vídeo de hoje? É bem caseiro, mas eu já tô melhorando. Vocês concordam? Já tem um cenário mais bonitinho, já tem luz, já tem tripé. Eu tô amando. E assim, não vou marcar um compromisso do dia da semana, mas o meu desejo é que seja toda segunda-feira, tá? E só pra complementar, hoje, na palavra, o Senhor mandou falar sobre o evangelho. Tem pouca gente falando sobre Deus. Então vamos falar, vamos mostrar o amor, vamos mostrar o caminho para que todos possam usufruir desse amor que excede todo entendimento. Isso está escrito na Bíblia. Tá bom? Vou fazer uma carinha assim bonitinha para ficar de capa do vídeo. Pronto! Tira print! Boa semana a todos!